Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de Física no tópico Eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje, corrente elétrica e seus efeitos. Aula parte 1. Então vamos para a nossa aula. Pessoal, vamos então para o primeiro conceito, corrente elétrica. Então, é o movimento ordenado de cargas elétricas livres, podendo ser elétrons ou íons. Ah, professor. Então, aqui nós temos um movimento desordenado, em virtude de uma agitação térmica natural, e aqui nós temos um movimento ordenado. Ah, professor, então, no segundo caso, nós temos uma corrente elétrica, tá certo? E agora, nós temos corrente elétrica no fio condutor, que são elétrons livres, e nós temos corrente em uma solução aquosa, que são íons livres, sendo cátions e ânions. Então, a definição de corrente elétrica é um movimento ordenado, podendo ser movimento de elétrons ou íons. Tudo bem? Pessoal, vamos aqui para um detalhe importante sobre os condutores e isolantes. Os condutores, pessoal, é qualquer material ou substância em que há um fluxo livre de carga elétrica. E aí nós temos exemplos, os metais, a grafite, as soluções eletrolíticas, que são as misturas de água com ácido, sal ou base. E nós temos os isolantes, é o contrário do condutor, ele dificulta o fluxo de carga livre. Então, nós temos aqui como exemplo a borracha, a água pura, observe que a água pura é um isolante, a cerâmica, o vidro, o diamante, o ar e etc, pessoal, tá certo? Então, aqui está um detalhe importante, pois a corrente elétrica, ela facilita nos condutores. Não quer dizer que não tenha corrente elétrica nos isolantes. Tem, mas é com mais dificuldade, certo? Vamos então para o próximo tópico. Pessoal, vamos aqui para o primeiro exemplo com o fio condutor, que é o transporte de elétrons livres. Então vamos observar aqui que quando não existe ainda corrente elétrica, o movimento é desordenado. Os elétrons estão apenas agitados em virtude da temperatura, que nós chamamos de aquecimento térmico. Então aqui você observa que os elétrons estão em um movimento desordenado. Agora, quando temos a corrente elétrica, o movimento é chamado ordenado. Ah, professor, como é que funciona para que os elétrons fiquem dessa forma? Já já vamos saber o motivo por esse movimento ordenado. Tudo bem? Agora vamos compreender em uma solução iônica. E aqui nós temos, pessoal, um composto iônico de sal NaCl em água. Então nós observamos aqui que há um movimento ordenado de íons. Observe que o movimento está ordenado e aqui nós temos aqui uma DDP, uma diferença de potencial do B. E aí já está uma explicação para que exista a corrente elétrica. É necessário que haja uma diferença de potencial, uma DDP. E aqui nós temos que o positivo é o íon sódio e o negativo o íon cloro. Pessoal, um ponto importante é compreender o motivo pelo movimento ordenado das cargas livres, tanto no condutor como numa solução iônica. Então vamos entender primeiramente que a corrente elétrica é devido a uma diferença de potencial, ou seja, pessoal, uma DDP, também chamada de tensão elétrica. Essa DDP, pessoal, fornece uma energia para a carga através de um gerador. Vamos lembrar aqui, pessoal, na eletrostática, nós vimos que o trabalho, que é a energia gasta para que nós tenhamos o movimento de uma carga através da força elétrica. Então, quando nós temos o trabalho, é necessário ter DDP. Então, o motivo pelo qual uma carga se movimenta é a existência de uma DDP. Se não tiver DDP, não tem corrente elétrica, tudo bem? E agora vamos compreender o motivo quando nós ligamos uma lâmpada, instantaneamente ela se acende. Está aqui a explicação, pessoal, o porquê do movimento ordenado. É em virtude do comando do campo elétrico. Ah,
existe um comando do campo elétrico. Lembrando, pessoal, esse comando ele viaja na velocidade da luz. Vamos aqui colocar, pessoal, velocidade da luz é em torno de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 na quinta quilômetros por segundo. É muito rápido. Então, em virtude disso, o movimento é ordenado e instantâneo. Então, compreenda este detalhe, certo? Pessoal, e o nosso tópico 2 é o sentido da corrente elétrica. Nós temos, pessoal, dois sentidos, o real e o convencional. Pessoal, em virtude da descoberta do elétron ter demorado, em 1897, por Joseph Thomson, no experimento dos raios catódicos, primeiramente se convencionou que o movimento era das cargas livres positivas. Então, nós temos aqui que o sentido convencional é o sentido que a corrente elétrica é o mesmo das cargas livres positivas, movimento de prótons. Ah, professor, então é o mesmo do campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico, carga positiva, o campo sai. Então, facilita, né, a nossa representação. Professor, mas qual é o sentido real? Ah, pessoal, o sentido real é das cargas negativas. Então, vamos aqui representar que e o saldo. Mas tem algum problema, professor? Não, pessoal. O efeito da corrente elétrica é o mesmo. Não tem problema. E qual desses dois, professor, é utilizado nas provas de vestibular? Pessoal, é o sentido convencional. Então, em uma prova, se é cobrado o sentido convencional. Tudo bem? Então, nós vamos utilizar a corrente elétrica sempre saindo de um gerador do lado positivo. Então, nós vamos representar sempre saindo do lado positivo, certo? Então, é importante nós destacarmos isso. Pessoal, então, um importante detalhe, por que facilita o sentido convencional? Vamos ver agora. O sentido convencional e real possuem o mesmo efeito. Então, lembrando que os efeitos da corrente elétrica são os mesmos, tanto no sentido convencional como no sentido real. E aí, qual a diferença dos dois, pessoal? Vamos ver aqui primeiramente o sentido real. O sentido real, pessoal, por definição, o campo elétrico tem sentido oposto ao sentido real. Tá bom, pessoal? Então, em virtude do campo elétrico ser oposto, então não se utiliza muito o sentido real. Agora, o sentido convencional, o campo elétrico está no mesmo sentido da corrente elétrica. Então, por isso que continua utilizando o sentido convencional. Tudo bem? Então, para onde está a corrente elétrica, está o sentido do campo elétrico. Lembrando que se utiliza o sentido convencional de corrente elétrica, certo? Mas realmente são os elétrons que estão livremente se deslocando. Pessoal, vamos então para o tópico 3, intensidade média da corrente elétrica. Pessoal, lembrando que quando nós colocamos média, nós estamos considerando constante. Tudo bem? Então vamos aqui colocar esta observação. E vamos para a definição, vamos dimensionar agora a corrente elétrica. Então, a definição, pessoal, é o seguinte: quando nós temos a intensidade média, nós estamos observando quantas cargas estão passando num certo intervalo de tempo. Onde, professor? Uma seção transversal de um fio condutor. Vamos aqui representar. Aqui está, pessoal, o fio condutor. Aqui nós temos a seção transversal, um corte feito para nós observarmos quantas cargas estão passando por unidade de tempo. Então, essa é a definição da intensidade média. Lembrando que aqui consideramos constante essa média. Vou fazer uma analogia, pessoal, com a Polícia Rodoviária Federal, que calcula quanto de carro que passa em média na sua barreira. Então, aqui podemos fazer essa comparação. Então, nós temos aqui quantas cargas estão passando num certo intervalo de tempo. E aí vamos colocar aqui a unidade importante,
que a quantidade de carga, a unidade é Coulomb, o intervalo de tempo no sistema internacional é segundo, em homenagem ao físico francês e matemático, Ampère, a unidade de corrente elétrica é representada por A maiúsculo. Pessoal, a definição de 1 ampere é feito em eletromagnetismo quando colocamos 2 fios paralelos imersos num campo magnético. Tá bom? Será assunto das próximas aulas. E aí nós temos a definição de corrente elétrica. 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, se nós tivermos 2 amperes, nós vamos ter 2 coulomb a cada segundo. E no próximo segundo, mais 2, porque aqui é uma intensidade média. Nós só podemos usar essa expressão com intensidade média. Agora, um detalhe importante, para memorizarmos essa expressão, nós podemos isolar a quantidade de carga e utilizar o kit. Podemos utilizar o kit, ou nós podemos utilizar, como a quantidade de carga é o número de carga em excesso vezes a carga elementar, nós podemos utilizar o NET. Então, aqui tem uma forma de trabalhar para não memorizar fórmula. Ou nós utilizamos o kit, ou nós utilizamos o NET. Tudo bem? Agora, lembrando que as equações vão pedir ou essa expressão ou essa expressão. Tudo bem? Vamos agora para a unidade de medida. Pessoal, um importante detalhe em relação à unidade de medida. Nós temos os submúltiplos do ampere. Professor, quais são eles? 1 miliampere, 10 na menos 3, 1 microampere, 10 na menos 6, 1 nanoampere, 10 na menos 9, poderia ser também 1 picoampere, 10 na menos 12. Então, mas por que nós utilizamos esses submúltiplos? Em virtude, pessoal, de um coulomb. Nós temos muitos elétrons passando. Então, o coulomb tem cerca de 6,25, 10 na 18 elétrons. Professor, então, geralmente, um coulomb é muita carga. Então, por isso, nós trabalhamos com submúltiplos, mili, pico, nano, micro, tá certo? Pessoal, vamos para um próximo ponto importante, intensidade da corrente variável. Agora a corrente elétrica não será constante. E aí nós não podemos utilizar a expressão intensidade, quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Não, pessoal. Aquela expressão é apenas para corrente média, constante. E aí nós temos aqui a definição para calcular. Sempre que nós quisermos calcular essa quantidade de carga, nós vamos ter a área do gráfico entre a intensidade da corrente e o tempo. Professor, a área do gráfico será numericamente a quantidade de carga. Mas por que numericamente? Porque quantidade de carga é uma grandeza física e área é uma grandeza matemática. Apenas em número são iguais. Lembrando que área é base vezes altura e carga é corrente vezes tempo, por isso que são numericamente iguais. Tudo bem? Então aqui, pessoal, numericamente iguais área e quantidade de carga. Tá certo? Vamos agora para os exemplos. Pessoal, vamos então para o exemplo. Uma corrente elétrica de intensidade 10 ampere, vamos aqui representar, é mantida em um condutor metálico durante 4 minutos. Então, ele disse que é mantido, então consideramos constante. Determine para esse intervalo de tempo a carga elétrica que atravessa a seção do condutor. E letra B, o número de elétrons que atravessam a referida seção. Pessoal, então nós temos aqui um fio condutor, e aí, nesse fio condutor, se observa numa seção transversal uma corrente elétrica atravessando durante 4 minutos. Então, vamos representar que essa corrente está passando para lá, aqui no fio condutor, tudo bem? E aí, na letra A, ele pede a quantidade de carga. Então, nós sabemos, pessoal, que nós precisamos compreender a definição de corrente elétrica, a quantidade de carga que passa a cada tempo.
E aí nós temos ou kit ou net. Nesse caso, nós vamos utilizar o kit. Então, para nós calcular, nós vamos utilizar o kit. Só que nós temos que ter um cuidado com a unidade. Nós temos aqui que a quantidade de corrente é 10 ampere e o tempo está em minuto. Então, nós temos que primeiramente passar aqui o tempo, vamos aqui transformar 4 minutos para segundo, multiplicando por 60. Então, basta multiplicar por 60, nós vamos ter aqui 240 segundos. E aí a quantidade de corrente, 10 ampere. Tudo bem? Então, está aqui, vamos agora descobrir 10 vezes 240. E aí nós vamos ter 2.400 Coulomb. Ah, professor, então está aqui a quantidade de carga que está passando nessa seção transversal. E agora, na letra B, ele pede o número de elétrons que atravessam essa seção transversal. Então, ele quer o N, o número de elétrons. Então, ele pede o N, nós vamos utilizar o net. Ah, professor, então basta representarmos o net e isolar o N. Tudo bem? Então, nós precisamos aqui apenas substituir. Então, N, a carga elementar 1,6, 10 na menos 19. Nós já sabemos que o kit aqui vai dar 2.400. E aí vamos passar dividindo 2.400 dividido para 1,6, 10 na menos 19. Esse 10 na menos 19 nós podemos colocar para o numerador. Então, nós vamos ter 2.400 vezes 10 na mais 19. Só passa o sinal trocado. E aí fica 1,6 aqui embaixo. Dividindo, pessoal, 2.400 por 1,6, nós vamos ter 1.500. Então, vamos ter aqui 1.500, 10 na 19 positivo. E aí, vamos colocar em notação científica. Vamos andar 3 casas para a esquerda, acrescenta mais 3 casas aqui no expoente. Então, vamos ter 1,5, 10 na 22 elétrons passando nessa seção transversal. Tudo bem, pessoal? Então, aqui está a alternativa A e a alternativa B. Na letra A, 2.400 Coulomb, que é muita carga, por isso está passando muitos elétrons, 1,5, 10 na 22 elétrons. Certo? Vamos agora para o último exemplo. Pessoal, vamos então para o último exemplo. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal entre os instantes t 1 segundo e 3 segundos. Então, ele quer esse intervalo entre 1 segundo e 3 segundos. Então, lembrando, pessoal, que de 0 a 1 segundo, a corrente estava constante. Então, aqui nós poderíamos utilizar a fórmula, a expressão kit. Agora, de 1 a 3 segundos, a corrente está variada, está diminuindo, não podemos usar a fórmula. Então, aqui, para nós encontrarmos a quantidade de carga é igual numericamente à área do gráfico. E esta área aqui, pessoal, é a área do triângulo. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui e fazer a área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter a base, que é o tempo, a corrente, que é a altura, dividido por 2. Ah, professor, então vamos ter aqui dividido por 2. Então, a quantidade de carga será o resultado. A corrente é 2. O intervalo de tempo aqui, pessoal, apesar de estar T aqui, mas seria ΔT, o intervalo de tempo é 2 segundos.
e aqui dividido por 2. Vamos simplificar. Então, a quantidade de carga que atravessa nesse condutor, através da seção transversal, é 2 coulombs. Tudo bem? Então, nesse intervalo de 1 a 3, não podemos utilizar a fórmula, apenas a área do gráfico. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.